isso num formato radical. Pode considerar que o Macintosh é o filho do Steve. Era a cria dele. Com certeza não tinha nenhuma diferença entre produto e um filho. Aí um dia eu perguntei para ele, o que você quer fazer com o produto Macintosh e o relacionamento dele com o usuário? E ele disse, eu quero colocar uma mãe em cada caixa. Eu quero que as pessoas abram a caixa de um Macintosh e sintam que o produto está tomando conta deles. Não que eles tomem conta do produto. Foi o primeiro computador que era realmente intuitivo. Ele foi o primeiro computador feito para que pudessem usar sem treinamento. Ele revolucionou os computadores. A grande genialidade do Macintosh é que não precisa ser um gênio para usá-lo. A propaganda era atrativa, mas o Macintosh falhou na única coisa que precisava fazer: que comprassem ele. Percebemos que ninguém comprava. Adoravam a propaganda, o Steve Jobs, falar sobre ele, mas não estavam comprando o produto. O Macintosh era caro demais para pessoas criativas e não ortodoxo para negócios que preferiam os rivais estabilizados como a IBM. As pessoas que trabalhavam em empresas que iam trabalhar todo dia de terno e gravata, ele não era atrativo para essas pessoas. Eles não eram atraídos por essa imagem. Então foi como se tivéssemos errado o público-alvo do produto. O Macintosh sofreu comercialmente e isso levou a uma discussão entre Steve Jobs e John Sculley, o CEO que Jobs trouxe da Pepsi em 1983 para trazer estrutura à notória falta de estrutura da Apple. Acho que quando o Joe entrou na empresa foi como um milagre para todo mundo, porque as pessoas viram ele como um adulto supervisionando, incluindo o Steve. E tem aquela citação famosa, você quer continuar vendendo água com açúcar para criança ou quer mudar o mundo? E o John, é claro que ele decidiu vir e mudar o mundo. Eu acho que o John pensou que ele chegaria e teria o papel de CEO padrão. Sabe, ele veio da Pepsi, que era uma empresa com consumidores bem estruturados, e foi para a Apple, que não era nada bem estruturada, nada mesmo. E o Steve era quem tomava as grandes decisões. Foi muito difícil para o John lidar com isso e com o Macintosh fracassando. Não era como se tivesse lançado o produto e de repente estavam nadando em zilhões de dólares. Não foi isso, estava custando dinheiro para a empresa com aquele produto. E o Steve insistia que tinha que fazer funcionar, tinha que rolar, tinha que acontecer. E o John estava pronto para parar tudo. Não precisamos do Macintosh, vai matar a gente. Sem o sucesso do Macintosh nos negócios, não podíamos bancar um investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento. Era um momento crucial para a Apple e a batalha continuava entre Sculley e Jobs. Steve Jobs estava tentando dar um jeito de manter todo o controle bem longe de John Sculley. John Sculley que vinha de um ambiente corporativo e talvez fosse muito melhor naquela luta interna do que o Steve Jobs. E ele ganhou o cabo de guerra. O conselho da Apple apoiou Sculley e deixou Jobs de lado. Em 12 de setembro de 85, Steve Jobs foi obrigado a pedir demissão da empresa que fundou. Fazer o quê? Contratei o cara errado. Está falando do Sculley? É. E ele destruiu todo o meu trabalho de 10 anos de vida. Às vezes você pensa que está fazendo a coisa certa, tirando uma força que parece negativa, mas na verdade é a energia vital. E o que precisava ser feito era alimentar essa energia vital de um jeito que funcionasse, mas não foi o que eles fizeram. Acho que eles pensaram, graças a Deus que ele foi embora, agora nós podemos tocar o negócio. Só que a Apple não era um negócio. Bom, era um negócio, mas era a concretização de uma visão e da pessoa por trás dessa visão. E a Apple tinha isso até demitirem o Steve. Aí muitas coisas começaram a dar errado. Muitas coisas. Steve Jobs queria mudar o mundo com os computadores da Apple. E quando ele saiu da empresa, a alma do negócio foi arrancada. Pela década seguinte, isso gerou problemas atrás de problemas. Indústria dos computadores no fim dos anos 70. Esse é meu Apple. Mas uma década de produtos bons e ruins deixou ela comercialmente frágil. O projeto da paixão de Steve Jobs, o Macintosh, não conseguiu trazer de volta a fortuna da Apple e isso dividiu a empresa internamente. Em 85, Steve Jobs foi mandado embora da empresa que fundou. Todo mundo que trabalhava na Apple deve ter percebido na hora que Steve Jobs saiu que a empresa estava em apuros.
E para piorar as coisas, no mesmo ano a Microsoft lançou o Windows, sua própria versão de interface gráfica que funcionava nos computadores pessoais da IBM ou em um computador com o chip Intel. Quando a Microsoft apareceu e começou a fazer um pouco do que a Apple fazia e aplicando nos PCs, nesse ponto a sorte parecia estar cada vez mais longe da Apple. Com uma variedade de hardware, softwares e preços, os computadores da Intel rodando o software Windows, conhecido como setor Intel, rapidamente tomaram a parte do mercado da Apple. Acho que foi em 1988 que as ações da Apple caíram progressivamente até chegar em menos de 10% por volta de 1991, 92. E eles tomaram uma decisão incrível nessa época. Eles falaram, vamos falar com todos os distribuidores. E literalmente fizeram cálculos para ver quantos computadores precisavam comprar e vender para que as ações da Apple subissem para 11% ou 12%. E a Apple se comprometeu com esse inventário, mas a Apple não vendeu, nem chegou perto. Acho que foi a primeira vez que a empresa percebeu que estavam perdendo a guerra da Intel. E se você olhar para os preços, fica muito claro por que os produtos eram vendidos como luxo comparados com os da Intel. E o consumidor não era idiota. Ele olhava para aquilo e falava, eu gosto muito da Apple, eu realmente quero comprar da Apple, mas não tem justificativa para gastar isso. Apesar dos problemas financeiros, a Apple não parou de inovar. Um dos projetos mais ambiciosos saiu em 1993, um dispositivo portátil chamado Newton Message Pad. Para ajudar a aproximar as pessoas. A ideia por trás do Newton é a de um assistente que está o tempo todo querendo te ajudar a capturar, organizar e comunicar suas ideias e informações. O Newton era um belo exemplo de tudo que a Apple tinha de bom e tudo que tinha de ruim no começo dos anos 90. O Newton era, de certo modo, um protótipo do iPhone, exceto pelo fato de que ele não fazia ligações. Era um computador portátil, em uma época em que até os notebooks eram basicamente trambolhos. Ele usava inteligência artificial. Ele tinha todos esses recursos incríveis. Dava para escrever nele com uma stylus. E a ideia era que ele conseguiria reconhecer o que você estava escrevendo e transformar em texto de computador. O que para 1993 era um projeto incrivelmente ambicioso, mas infelizmente acabou sendo ambicioso demais. Sabe que o Newton é muito esperto, mas ele nem sempre vai reconhecer a sua escrita à mão. Assim como qualquer um, ele pode errar. O texto escrito para o digital não funcionava direito. As pessoas ficaram decepcionadas com isso, então você tinha uma coisa que era muito complicada de usar e cara. E esses são os motivos que o tornaram um fracasso no lançamento. Ele nunca chegou a ir para frente. Mesmo entre os fãs mais fiéis da Apple, ele não funcionou. A Apple estava em pânico, mas em vez de se consolidar, continuou trazendo diferentes produtos. Eles estavam perdendo dinheiro. Não conseguiam competir com concorrentes mais em conta. A empresa que estava perdendo uma enorme quantia ainda conseguia algum dinheiro, mas não estavam lucrando nada. Então estavam perdendo muito dinheiro a cada ano. Essa foi meio que a gota d'água para a Apple. Foi quando tudo estava dando errado, não sabiam para que caminho seguir e quase declararam falência. Algumas pessoas dizem que mais 90 dias e teriam fechado as portas. No fim dos anos 90, a Apple estava à beira da falência. Ela precisava fazer alguma coisa o mais rápido possível. O retorno do fundador Steve Jobs foi visto por muitos como a única esperança da Apple. Mas o fundador pioneiro estava ocupado construindo um novo império. Na manhã de hoje, os escritórios do Vale do Silício, na Califórnia, a empresa vai mostrar as primeiras imagens de sua nova marca. Depois de deixar a Apple em 85, Steve Jobs começou a Next, uma empresa de computador que mirava nos hardwares e softwares mais potentes. Eu esqueci como dava trabalho começar uma empresa. É muito trabalho e você tem que fazer de tudo. Tem que pensar num nome, tem que pensar num logo. E sabe, além disso, tem que fazer o produto, tem que pensar em qual vai ser o design, tem que pensar em como vai conseguir fazer o produto vender, tem que fazer parte do sistema, tem que abrir contas bancárias, montar planilhas, organizar registros, gerenciar um sistema de informações, montar uma cozinha pequena, comprar uma cafeteira, tem tudo isso. Sabe que isso não é necessariamente novo. Isso é o que... Mas eu concordo, sabe? Deixa eu começar de novo. Então, alguém aqui tem que falar o que a gente vai fazer e que a gente vai conseguir fazer. E a gente consegue fazer isso para entregar em 16 meses. E o que eu ouvi ele falando já era. E, olha, isso me deixa revoltado.
Jobs passou 12 anos longe da Apple, ajudando a Next a desenvolver seus computadores com um sistema operacional inovador. Mas não havia dúvidas de onde o coração e a ambição de Jobs realmente estavam. Na primeira semana que eu trabalhei com ele na Next, ficou claro que ele queria se vingar da Apple. E também que ele ia voltar para a Apple, porque ele tinha que provar uma coisa. Naquele ponto, ele foi descartado da empresa que ele mesmo fundou, o filho mandou ele embora. E ele voltaria para transformar a empresa num sucesso.